E nós vamos começar hoje com Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do verso 3 ao verso 6. Eu convido você para acompanhar a leitura da palavra, tá bom? Então nós vamos usar a NAA, Nova Almeida atualizada, nas nossas lives, tá certo? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, do verso 3 ao verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: quem é o Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Essa é a palavra do Senhor para o nosso encontro dessa ocasião, né? Atos 9, de 3 a 6. E o tema da nossa série é As Visões de Deus. E hoje nós vamos falar sobre uma visão de Deus que promove conversão. Olha, esse tema é muito interessante, as visões de Deus. Vai falar das 6 visões que o apóstolo Paulo teve da parte de Deus, registradas por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. Você vai perceber, né, conforme nós formos desenvolvendo essa série, que Deus concedeu a Paulo a experiência de ter 6 diferentes visões, né, que estão registradas no livro de Atos dos Apóstolos. E cada uma dessas visões, pela graça de Deus, pelos propósitos eternos do Senhor, foram dadas a Paulo para cumprir um propósito do Senhor na vida de Paulo e por meio da vida de Paulo. E a primeira visão é essa que nós estamos lendo hoje aqui em Atos 9, de 3 a 6, e que fala da conversão do apóstolo Paulo. Na verdade, o Senhor usou a instrumentalidade dessa visão para levar o apóstolo Paulo à conversão. E é isso que nós vamos falar hoje aqui, como Deus pode usar uma visão para transformar, né, um perseguidor num proclamador do Evangelho. Olha que coisa surpreendente. A primeira coisa que a gente precisa destacar é que nesse texto e no contexto anterior, o apóstolo Paulo, chamado aqui Saulo, é um perseguidor. Ele aparece como um perseguidor. O capítulo 8 de Atos dos Apóstolos vai nos dizer que logo após a morte de Estevão, o primeiro mártir, né, do cristianismo, foi apedrejado, e depois da morte de Estevão se levantou uma tremenda, uma severa perseguição em Jerusalém, né? A palavra vai dizer que a grande perseguição se levantou em Jerusalém e que todos os discípulos, exceto os apóstolos, foram espalhados, foram dispersos, né, para a Judéia e Samaria. Olha que coisa. E aí, a figura do apóstolo Paulo aparece aqui, o Saulo. O Saulo, porém, queria destruir a igreja. Atos 8:3 diz que Saulo queria destruir a igreja. E ele ia de casa em casa, arrastava homens, arrastava mulheres, lançava-os na prisão. E o capítulo 9, que nós lemos, o verso 1 diz que o Saulo respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus. E quando nós lemos, por exemplo, o capítulo de número 22, que ele conta a respeito da sua conversão, ele vai dizer que ele perseguiu o caminho, quer dizer, os discípulos de Jesus, até a morte. Ele diz que ele prendia homens e mulheres e lançava na cadeia, né? E também no capítulo de número 26, que também conta da sua conversão, ele diz que ele pensava que ele devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Olha que surpreendente, né? E foi exatamente isso que ele fez em Jerusalém. Então nós observamos que o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele aparece como um perseguidor. E não só como um perseguidor, mas o capítulo 26, quando ele fala da sua conversão, vai dizer que ele não só era um perseguidor, ele era alguém implacável, ele era alguém obstinado e também cruel, muito cruel. Você percebe, por exemplo, no capítulo 9, que nós estamos lendo de Atos,
o texto vai dizer que ele pediu cartas, né? Pediu autorização para ir até as sinagogas de Damasco, né? Ele pediu ao sumo sacerdote autorização para ir às sinagogas de Damasco, e lá, se ele encontrasse homens e mulheres que pertenciam ao caminho, ou seja, que eram discípulos de Jesus, ele traria aqueles discípulos presos para Jerusalém, para serem punidos, né? Presos, arrastados para serem punidos em Jerusalém. E o capítulo 26 vai dar uma palavra assim muito forte sobre a postura de Paulo. O texto diz assim, que ele recebeu autorização dos principais sacerdotes, ele encerrava os santos na prisão, e quando alguém era condenado, né? Ele votava a favor ou contra aquela pessoa. E o texto diz que ele entrava nas sinagogas e castigava muitos deles e obrigava com que eles blasfemassem do nome de Jesus. E ele, demasiadamente enfurecido, diz Atos 26, ele perseguia até nas cidades estrangeiras. Ou seja, o retrato de Paulo em Atos 9, 22 e 26, falando da sua conversão, antes dessa conversão, Paulo é um perseguidor da igreja. É um perseguidor dos discípulos de Jesus. Ele quer destruir a igreja, ele fala contra o nome de Jesus, ele arrasta homens e mulheres para serem presos, e ele vai até a Síria, vai até Damasco na Síria, para perseguir, prender, né, os discípulos de Jesus. Então você observa, o Paulo aparece nesse contexto como um perseguidor, implacável, obstinado e cruel, né? Ele é capaz de prender, ele é capaz de castigar, ele é capaz de obrigar os cristãos a blasfemarem do nome de Jesus, ele é capaz de votar a favor da sentença de morte contra os cristãos, e ele com muita fúria perseguiu em Jerusalém e chegou a ir até a Síria. Então ele era de fato implacável, ele era obstinado e ele era cruel. Então nós temos diante de nós um perseguidor do Evangelho de Jesus, dos discípulos e da igreja. O que acontece com ele é que Deus dá a ele uma visão. E essa visão é o instrumento de Deus para levar Paulo à conversão. E o que acontece é extraordinário, que a partir dessa visão, né, o perseguidor vai se transformar em um proclamador do Evangelho. A coisa mais linda, né, que nós podemos ver que Deus faz pela sua graça, pela ação do seu Espírito Santo, né, na vida de alguém que se coloca contra o Evangelho de Jesus, que persegue os discípulos de Jesus, que quer destruir a igreja de Jesus. E Deus pega esse inimigo, esse perseguidor, e transforma ele em um proclamador das boas novas de salvação e do reino de Deus. O que acontece? Deus concede a ele, pela sua graça, uma visão. É o que nós lemos aqui. A primeira visão de Deus para Paulo foi que levou ele à conversão. A palavra de Deus diz que no verso 3, enquanto ele estava indo para Damasco, né, cheio de implacabilidade, de obstinação e de crueldade, quando ele estava indo nessa sanha, a palavra de Deus diz que ele seguia pelo caminho, aproximando-se de Damasco, na Síria. O que acontece com ele? Subitamente, uma luz do céu brilhou, mais do que o sol do meio-dia, né? E essa luz derruba Paulo por terra. Ele ouve uma voz, ele cai por terra e ele ouve uma voz. Essa voz diz para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E nesse momento, ele pergunta: quem é o Senhor? E a palavra diz que a resposta foi: eu sou Jesus a quem você persegue. Que coisa extraordinária. O que acontece aqui é que pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Deus, o Senhor permite que Paulo tenha uma visão. Ele é visitado pela luz do Salvador. Ele é visitado pela voz do Salvador. Ele é visitado pela pessoa do Salvador, ressuscitado dos mortos. O próprio Jesus brilha sobre Paulo a sua luz e manifesta a sua voz e a sua presença para o apóstolo Paulo, para o perseguidor. E o que acontece nesse momento? O perseguidor, né, aquele que é implacável, vai ao chão, né? Aquele que é obstinado fica na escuridão, né? E aquele que é cruel perde a sua autodeterminação. O texto vai dizer o que acontece com ele. O verso 6 diz:
o Senhor fala com ele, diz: levante-se e entre na cidade, onde te dirão o que você deve fazer. Mas ele está no chão. Deus coloca ele no chão, né? Aquele que é implacável, o Senhor coloca ele no chão. Como que numa expressão de o Senhor o quebra, né? O Senhor o derruba, o Senhor o quebra. Todo o seu orgulho, toda a sua altivez, toda a sua prepotência vai ao chão. Ele vai fisicamente ao chão, né? O Senhor coloca o implacável no chão e coloca-o na escuridão. Porque quando ele levanta, o texto diz, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, né? Ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Eles não viram ninguém. Então Saulo levantou do chão, abrindo os olhos, não podia ver, porque ele ficou cego. Olha que coisa surpreendente. O Senhor coloca o implacável no chão. O Senhor coloca o obstinado na escuridão. Ele abriu os olhos e não conseguia enxergar absolutamente nada. Estava na escuridão, estava nas trevas. Porque era exatamente assim que estava o seu coração. Era exatamente assim que estava a sua alma. Certo? A sua vida altiva, arrogante, presunçosa. Ele mesmo diz lá em 1 Timóteo: eu era perseguidor, blasfemo, insolente. Mas sobre mim Deus derramou a graça, a misericórdia, o amor e a fé que há em Cristo Jesus. Deus colocou o implacável no chão, porque essa era a condição espiritual dele. Ele estava no chão, morto em delito e pecado, certo? E Deus o colocou na escuridão, porque essa era a situação dele espiritualmente. Ele achava que estava fazendo algo grandioso, que estava agradando a Deus, mas ele estava nas trevas, ele estava na escuridão. E ele ficou cego 3 dias. E Deus tirou dele a autodeterminação, ele perdeu a autodeterminação. Aquele sujeito implacável, né? Obstinado, que chegou aí à Síria para perseguir a igreja. Aquele sujeito cheio de autodeterminação, né? Teve que ser levado pelas mãos. O texto diz, então Saulo, abrindo os olhos, não podia ver, e guiado pelas mãos foi levado a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Quando o Senhor resolveu agarrar o perseguidor e transformar ele num proclamador, o Senhor concede a ele a graça da visão. A visão que é um instrumento de Deus para levar o perseguidor a se tornar um proclamador, por meio da conversão. O Senhor o põe no chão, o Senhor leva ele à escuridão, o Senhor coloca ele, arranca dele a autodeterminação, ele tem que ser conduzido pelas mãos. Gente, olha que coisa maravilhosa, né? Eu espero, em nome de Jesus, que você seja visitado pela luz de Jesus, que você seja visitado pela voz do Senhor Jesus, que você seja visitado pela presença, pela pessoa bendita do Senhor Jesus. Foi o que Deus concedeu a Paulo, para ele foi numa visão. Para você talvez não precise ser numa visão, pode ser numa transmissão como essa, pode ser por meio da proclamação, pode ser por meio da oração que nós fazemos aqui. Mas que Deus te alcance com a luz do Salvador, que Deus te alcance com a voz bendita do Salvador, que falou Saulo, Saulo, e possa dizer João, João, e possa dizer o teu nome e falar contigo, né? Que Deus possa visitar você com a presença, com a pessoa bendita do Salvador. E se for necessário que Ele te coloque no chão, se for necessário que Ele te dê uma experiência de escuridão, se for necessário que Ele te faça perder a autodeterminação, mas que Ele te arranque das trevas e leve você para a luz, que Ele te converta, como fez com o apóstolo Paulo. E se você talvez não seja um perseguidor, mas esteja indiferente, esteja alienado, esteja afastado de Deus, que você seja aproximado do Senhor e que você se torne um filho de Deus, nascido de novo pelo poder do Espírito Santo por causa do Salvador, e você se torne um proclamador como o apóstolo Paulo. Olha que coisa linda da palavra de Deus. E a gente vai ver por que a conversão fez isso com ele, né? Por que a conversão, essa visão que foi um instrumento de Deus para levar Paulo à conversão e transformar o perseguidor em proclamador, o que aconteceu? O perseguidor teve um encontro com o Salvador, aleluia. É isso que aconteceu. O perseguidor teve um encontro da graça com o Salvador. E o Salvador converteu o perseguidor em proclamador. Por que isso aconteceu? Porque Deus o escolheu. Porque Deus o converteu e porque Deus o comissionou.
Olha que coisa linda. Deus o escolheu. Se você ler o capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, que conta também sobre a conversão de Paulo, no capítulo de número 22, o verso de número 14, quando Ananias vai falar com ele, né? O texto diz assim, verso 14, Deus, então disse Ananias para Saulo, o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo, olha que privilégio, ver o justo, o Cristo ressuscitado dos mortos, o Salvador, ver o justo, ele escolheu você para ver o justo e ouvir a voz dele. Olha que privilégio, Deus escolheu você, perseguidor, e deu a graça de você ver o Salvador, para te transformar num proclamador. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deus pegou o perseguidor, deu a ele uma visão do Salvador e transformou ele num proclamador do Evangelho. Então a visão foi um instrumento de Deus para levar Paulo à conversão. E olha que coisa surpreendente, Ananias fala para ele, olha, sabe por quê? Porque Deus escolheu você. Ah, que coisa maravilhosa. O texto assim, Deus, o Deus de nossos pais, escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, Paulo. E mais, para ver o justo e ouvir a sua voz. O que aconteceu aqui em Atos 9. Ele ouviu a voz, né, e teve a visão do justo. E o texto diz, porque você terá que ser testemunha dele diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. Ah, por que aconteceu a conversão? Porque Deus o escolheu. Deus o escolheu. E não só Deus o escolheu, Deus o converteu. Houve conversão porque Deus o converteu. O verso 16 diz assim, agora o que você está esperando? Agora, o que está esperando? Levante-se, receba o batismo, lave os seus pecados, invocando o nome dele. Ananias falou isso para Paulo. E se você voltar no capítulo 9, diz assim, Ananias não queria. Quando Deus mandou Ananias, ele falou, eu ouvi muito desse Paulo, eu vi quanto ele persegue as pessoas. Ele disse assim, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, ele é um perseguidor. Quanto mal ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele não queria. Aqui em Damasco ele veio com a autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Ananias falou, eu acho que tem alguma coisa errada aí, Senhor. Não tem nada errado. O Senhor fala para ele assim, olha, o Senhor diz para Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido. Eu escolhi o Paulo, ele é escolhido meu, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis, bem como diante dos filhos de Israel. Vai lá, Ananias, ora por ele, porque eu o escolhi, é meu instrumento, para levar meu nome entre os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu vou ensinar para ele, ele vai aprender o quanto importa sofrer pelo meu nome. Paulo converteu porque foi escolhido pelo Senhor. E porque ele também foi convertido pelo Senhor. O Ananias, quando chega lá, diz para ele assim, olha, verso 17 do capítulo 9. Então Ananias foi à casa, impôs as mãos sobre Paulo e falou, Saulo, irmão. Não é Saulo inimigo, não é Saulo adversário, não é Saulo perseguidor. Não, é Saulo, irmão. Saulo, irmão. Deus mandou ele orar e ele já chamou de irmão. Irmão, o Senhor Jesus que apareceu para você no caminho, quando você vinha para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Percebe? Saulo vive a experiência da conversão, porque ele foi visitado pela luz do Salvador, pela voz do Salvador, pela pessoa bendita do Salvador, que veio naquela visão promover conversão na vida dele e transformar o perseguidor em proclamador. E por que isso aconteceu? Porque Deus o escolheu. E porque Deus, pela sua graça, pela ação do seu Espírito, o converteu. E o Ananias chega e diz para ele, levanta que você precisa ser batizado. Invoca o nome de Jesus. E aqui você vai passar a enxergar. E mais que isso, você vai ficar cheio do Espírito Santo. Quem é que fica cheio do Espírito Santo? Quem é? Quem se converteu. Quem foi convertido pela graça de Deus no poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Ele foi escolhido, ele foi convertido e ele foi comissionado. Ele foi comissionado no capítulo 26, que também descreve, né, a conversão de Paulo. Diz assim, que ele teve uma experiência com Jesus ali e Jesus falou para ele,
capítulo 26 de Atos dos Apóstolos, versículo 15. Eu sou Jesus a quem você persegue, mas levante-se, fique de pé, fique em pé. Eu apareci a você para constituí-lo ministro e testemunha. Ministro e testemunha. Tanto das coisas em que você me viu, como aquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Essas que você já está vendo é aquelas que você ainda vai ver. O livro de Atos vai registrar 6 visões que Deus deu ao apóstolo Paulo. Essa é a primeira. Para ser instrumento, nesse caso, de conversão. A primeira para que Paulo fosse alcançado pela graça de Deus e se tornasse um convertido. A primeira visão foi instrumento de conversão na vida dele. E aí olha o que acontece, para que você seja meu instrumento. Eu vou livrar você do seu próprio povo, dos gentios, para os quais eu o envio, para abrir os olhos dele, convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados, herança entre os que são santificados pela fé em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo? Nós vamos falar das visões de Deus. 6 visões que Deus concedeu ao apóstolo Paulo para cumprir propósitos eternos, segundo a sua vontade, para a glória do seu nome, na vida de Paulo e por meio da vida do apóstolo Paulo. A primeira visão é para promover conversão e transformar o perseguidor num proclamador, quando ele teve um encontro com o Salvador através dessa visão. E sabe o que aconteceu? Ele se converteu. Por quê? Porque Deus havia escolhido. Deus o escolheu, Deus o transformou e Deus o comissionou. Eu espero em nome de Jesus que eu e você sejamos contados entre aqueles que Deus escolheu, entre aqueles que Deus converteu e entre aqueles que Deus comissionou. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você ainda não teve a experiência, né, da graça de Deus te tocando. Eu peço a Deus que Deus use não uma visão, Deus use uma transmissão hoje à noite. Deus use a proclamação. Deus use a proclamação a partir da revelação de Deus, para que você ganhe consciência, né, da parte de Deus, pela ação do Espírito Santo, de que você é um escolhido e de que você está sendo agora, pela graça de Deus, segundo sua vontade, convertido, transformado de dentro para fora, e que a partir daqui você será um comissionado, como Paulo foi e como tantos outros que estão aqui e que, espalhados pela história, foram da parte de Deus em nome de Jesus. E sabe o que aconteceu? Olha o que aconteceu, Atos 9. Olha o que aconteceu, Atos 9, versículo de número 18. E imediatamente caíram dos olhos de Saulo, depois que Ananias orou por ele, caíram com coisas parecidas com escama dos olhos dele. Porque Deus fez o que com o perseguidor? Colocou ele no chão. O implacável, o obstinado, né? O cruel, Deus colocou o implacável no chão, né? Deus colocou o obstinado na escuridão. Deus colocou o cruel sem autodeterminação, teve que ser levado pelas mãos de outro, né? Porque esse era o estado espiritual dele. Estava no chão, morto em delito e pecado, estava na escuridão, nas trevas espirituais, estava sem autodeterminação, porque era um morto, né? Esse era o estado dele. E talvez por isso Deus o colocou nessa condição, né? Estar no chão, na escuridão, sem autodeterminação, para que ele pudesse ser trazido para a luz, posto de pé, trazido para a luz e ganhar a determinação de Deus na sua vida, a condução do Espírito Santo na sua vida. E aí o que acontece? Imediatamente cai como algumas escamas dos olhos dele, ele volta a ver, né? E aí o verso seguinte diz, na sequência, Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos e logo nas sinagogas ele proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. E todos que ouviam Saulo estavam atônitos, estavam perplexos. Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e que veio aqui para precisamente prender e levar para os sacerdotes? Todo mundo confuso, sem entender. Mas esse cara veio aqui para prender, agora está proclamando. Ele veio como perseguidor, agora está aqui como proclamador. Por quê? Porque ele teve uma visão, um encontro com o Salvador, que colocou ele no chão, na escuridão, arrancou sua autodeterminação, porque ele era escolhido, ele foi escolhido. Então ele foi convertido pelo Senhor. Então ele foi comissionado pelo Senhor. E agora o que ele está fazendo?
ele está proclamando a palavra do Senhor. E Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus era o Cristo. Aleluia, aleluia. Uma visão dada por Deus que promoveu conversão. Uma visão dada por Deus que promoveu conversão. Porque o perseguidor, naquela visão, teve um encontro com o Salvador. E o Salvador o transformou em proclamador do Evangelho e das boas novas do reino de Deus. E aí ele foi perseguido em Damasco, teve que ser descido por um cesto da muralha e foi perseguido em Jerusalém. E a partir dali ele aprendeu o quanto importava sofrer pelo nome de Jesus. Deus permita pela sua graça, pela ação do seu Espírito Santo, que eu e você sejamos contados entre aqueles que Deus escolheu, entre aqueles que Deus converteu, entre aqueles que Deus comissionou. E que nós possamos ser proclamadores das boas novas do reino de Deus em nome de Jesus, como Paulo, para que a graça de Deus alcance aqueles que Deus tem como seus filhos, o seu povo, aqueles que Ele chamou, e que nós possamos ver as maravilhas do Senhor acontecendo em nós, por meio de nós e apesar de nós, para a glória do nome do Senhor. Amém? Olha, isso é só a primeira visão, só a primeira. A primeira visão das 6 que Deus deu para Paulo, a primeira foi aquela que promoveu a conversão e tornou o perseguidor em proclamador, porque ele teve um encontro com o Salvador. Eu não sei como é a sua situação, mas talvez, Deus não vai usar talvez uma visão, Ele tem usado muito visão no Oriente Médio. Jesus tem se revelado em visão para muitos muçulmanos e outros, e eles têm se convertido a Jesus, né? Por meio de visão. Mas aqui Deus vai usar talvez essa transmissão, e Ele vai usar com certeza essa proclamação, porque ela está pautada na revelação. E eu creio que Deus vai trazer, né? Vai levantar você que de repente Ele já colocou no chão, vai trazer para a luz você que de repente está na escuridão, e vai te dar a determinação de Deus, porque você perdeu, você não tem autodeterminação mais. Deus arrancou para que você pudesse ser trazido para Ele, né? E pudesse viver a experiência da graça e da misericórdia do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A primeira visão promove conversão. Que Deus nos faça proclamadores, né, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que você seja um semeador da boa semente, da palavra do reino de Deus. A internet está entupida de coisas de lixo, de podridão, de coisa que não infrói nem contribui, como diz a filósofa, minha esposa. E nós temos a palavra da vida eterna. Nós temos aquilo que vai alimentar a alma e que vai promover a vontade de Deus e a glória do Senhor. Que nós sejamos proclamadores, como o apóstolo Paulo se tornou pela graça de Deus em Cristo Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa série que nós estamos iniciando hoje. Obrigado pelos irmãos que já estão conosco, ó Deus, compartilhando esse momento de canção e de devoção baseado na Escritura. Obrigado, Senhor, porque a experiência de Paulo é tão extraordinária, é tão marcante para nós. Ó Pai, nós desejamos pela graça, pela misericórdia do Senhor, que os nossos queridos, aqueles que estão acompanhando agora, e aqueles que serão alcançados por essa transmissão em outro momento, em outro contexto, que eles sejam tocados pela proclamação da Tua Palavra, e que, segundo a Tua vontade, eles vivam a experiência de saber que foram escolhidos, e que serão convertidos, e que serão comissionados a nos unirmos a Paulo e a tantos outros a proclamar a mensagem bendita de salvação no nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém, amém e amém. Aleluia! Glória a Deus!